Tec Porto, onde a prevenção é a segurança. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o instrutor Ralph, estou acompanhando vocês aqui nesse treinamento. Iniciamos agora esse vídeo interativo para a gente trabalhar o conteúdo desse treinamento de NR35, de trabalho em altura, né? Então iniciamos aí pelo primeiro capítulo, onde a gente trata análise de risco e condições impeditivas. Você já deve ter acompanhado lá no livrinho, né, o nosso conteúdo estruturado, onde você ouviu os áudios e viu esse conteúdo. Agora a gente vai interagir junto com esse conteúdo para assimilar melhor, né, o nosso conhecimento. Então, o que são riscos ambientais, né? As imagens por si elas já chamam a gente para esses riscos, né, para a classificação desses riscos. Mas vamos falar de forma genérica, né? Os riscos ambientais são os agentes presentes no ambiente de trabalho que são capazes de afetar o trabalhador, né, a curto, médio ou longo prazo. É sempre importante frisar isso, né? Eles provocam lesões imediatas ou acidentes ou doenças do trabalho. Essas lesões elas também podem ser equiparadas ao tal do acidente do trabalho. Então, os riscos, a gente pode dizer assim que eles que são os que causam os acidentes, né? São os agentes que causam os acidentes, que causam as lesões no trabalhador. Lá no conteúdo estruturado a gente tem um videozinho onde eu mesmo explico um pouco mais aí sobre esses riscos. E nós vamos estar acompanhando aqui, né, e interagindo. Então, como eu falei, nós vamos estar interagindo, vai aparecer um botão de ação aí na sua tela, e aí você vai ter que responder essa pergunta aí, tá? Você vai responder o que são riscos ambientais. Responde para mim aí, o que são riscos ambientais, para ver se você assimilou. E aí a gente passa para a próxima etapa, ok? Então, legal, se você já respondeu ali de forma genérica o que são riscos ambientais, vamos conhecer um pouquinho mais deles. Esses riscos, eles são esses agentes, né, causadores ali de lesões. Eles podem ser, por exemplo, ali a gente está vendo o ruído, o sol, né, que é a radiação não ionizante, a radiação ionizante, o frio, o calor. A gente pode chamar também de riscos ambientais vapores, névoas, produtos químicos, fungos, vírus, bactérias, postura inadequada, esforço excessivo. A gente tem o prensamento, animais peçonhentos, choque elétrico, queda de mesmo nível, a queda de nível diferente, que é o que a NR35 aí vem, né, o principal risco do trabalho em altura vem a ser a queda de nível diferente. Lembrando que a gente tem outros riscos também, não podemos nos limitar só a esse, né? Temos os riscos adicionais a esses, né? Mas o risco principal, de fato, é a queda, né? Então a gente vê assim esse monte de agentes de risco, né? Todos eles são, lembra na definição, eles causam acidentes. Então como é que a gente faz? A gente primeiro precisa entender melhor e classificar esses agentes de risco para aí sim a gente começar a enxergar as medidas de controle para eles. Então como é que eu classifico esses riscos ambientais? Eles são classificados da seguinte forma. Foram formados 5 grupos, né? Isso está definido lá pela NR9, onde a gente fala do PPRA, normas técnicas também estabelecem essa classificação. A gente utiliza essa simbologia na hora de elaborar os mapas de risco, né? Que é uma forma gráfica e à vista, uma gestão à vista do risco presente no ambiente de trabalho. Então, como é que a gente faz essa classificação de risco? Será que você sabe me dizer aí como é que a gente classifica os riscos? Vamos entender então aqui, ó, o ruído, por exemplo. O ruído ele entra no grupo dos riscos físicos, né? O grupo verde. A radiação não ionizante também, né? O frio, o calor são riscos físicos. Radiação ionizante também são riscos físicos. Tenho mais exemplos de riscos físicos como vibrações, né? Todos esses são do grupo aí 1, que a gente chama de riscos físicos, né? Aí a gente tem os produtos químicos, as névoas, os vapores, os gases. Esses já fazem parte
do risco 2, do grupo de risco número 2, que são os riscos químicos, representado pela cor vermelha, né? Aí a gente tem também fungos, vírus, bactérias. Esses são os riscos biológicos, representados pela cor marrom, fazem parte aí do grupo 3. Os riscos ergonômicos, que é a postura inadequada, o esforço repetitivo, né, o pegar um peso acima do limite, o estresse psicossocial entra ali também como um risco ergonômico. Esses são os do grupo amarelo, o quarto grupo de risco. E aí a gente encontra aí o risco físico, o risco mecânico, que hoje é chamado de risco de acidente, né, que é o quinto grupo, o grupo representado pela cor azul, onde a gente tem lá a queda, né, a queda de mesmo nível, a queda de nível diferente, o atropelamento, o prensamento, animais peçonhentos, choque elétrico. Então a queda, né, como a gente está falando de trabalho em altura aqui, ela entra como o quinto grupo de risco de acidente ou risco mecânico, né? Essa literatura de risco mecânico é um pouco antiga, mas você ainda encontra, né, assim como estamos aí. Mas é o quinto grupo, risco de acidente, tá ok? Ali que a gente encontra o trabalho em altura, né, o risco de queda de nível diferente, onde a gente tem que bloquear para que a nossa atividade aconteça em boa ordem. Então, será que você consegue aí classificar os riscos? Será que você consegue entender que cada risco tem seu grupo específico? Né? Vai vir aí mais uma pergunta para você e vamos ver se você entendeu aí essa classificação de riscos. Aí a gente segue para a próxima etapa do nosso vídeo, tá ok? Então, uma vez que a gente aprendeu o que é risco, que aprendeu a classificar esses riscos, a gente entende ali pela norma que todo trabalho em altura deve ser prescindido de uma análise de risco. Ela deve ser, né, elaborada no momento e no local onde vai ser realizado o trabalho. Isso é muito importante frisar, tá? Mas a minha empresa não tem uma análise de risco, um formulário de análise de risco. Você faz análise de risco também mentalmente, isso é muito importante, você trabalhar o exercício da análise de risco, né? Então usar os conceitos ali de descrever o passo a passo da atividade, analisar o risco que você tem ali, conforme a gente já aprendeu, né? E colocar uma medida de controle, o que fazer para evitar a exposição, para diminuir a intensidade da exposição a esse risco. Então, cada etapa da minha atividade ela vai ter que ser analisada, principalmente quando a gente está falando do trabalho em altura, que é uma atividade crítica para a segurança, né? Então, deve-se analisar o risco antecipadamente e implementar medidas de controle. Essa análise de risco, né, que ela tem que ser feita com, né, até a figura do detetive ali, sim, tem que ser uma investigação, né, uma bela de uma investigação para a gente conseguir detectar, né, situações de risco durante a atividade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os aspectos dessa análise de risco. Então vamos lá. A norma regulamentadora NR 35, ela fala que a gente deve considerar os seguintes itens. Então a gente vê esse monte de item e fala, meu Deus, o que eu vejo? Né? Tudo isso. Vamos simplificar isso, né? Local do trabalho, seus entornos, isolamento, sinalização, condições meteorológicas, o clima, o tempo, né? Então tudo isso está relacionado ao ambiente de trabalho, ao local onde eu vou realizar a minha atividade, né? Risco de queda de ferramenta, então quando eu isolo eu estou evitando que caia a ferramenta, então mais uma vez relacionado ao ambiente. Se eu tiver outros trabalhadores, trabalhos simultâneos, então eu estou lá, estou vendo a minha atividade e estou vendo tudo o que está acontecendo ao meu redor. E os riscos adicionais que esse ambiente pode me oferecer, né? A queda, o choque elétrico, animais peçonhentos. Então, essa análise ela é uma análise do ambiente de trabalho, do local de trabalho, né? Ou a gente pode também chamar da condição de trabalho. Então, uma primeira etapa da análise de risco, onde eu vou analisar esses itens e vou estar vendo a minha condição de trabalho, o local de trabalho, né? Aí, a segunda etapa, a gente frisa ali, a gente grifa, né, os equipamentos que eu vou estar utilizando para fazer essa atividade. Então, ali, sistema de ancoragem, seleção de EPIs, o planejamento da resposta à emergência, como é que eu vou fazer para atender uma emergência nessa determinada situação. Eu tenho um sistema de resgate já montado, eu tenho pessoas treinadas para executar esse resgate.
né? A gente vai aprender capítulos mais adiante que o resgate em altura é muito importante que seja rápido, né? Existe uma condição muito grave que o trabalhador não pode ficar suspenso por muito tempo. Então, tudo isso é a segunda etapa da análise de risco, onde eu vou estar vendo meus equipamentos, meu sistema de comunicação, meu sistema de resgate. Então, eu vi o ambiente, eu vi o equipamento. Então, a gente divide em duas etapas. E aí eu vou ver o atendimento a legislações, a forma de supervisão, ou seja, a gestão, né? A gestão desse trabalho, né? Que é a permissão de trabalho, que a gente acabou de trabalhar acima, né? A permissão ela vai ser uma autorização. Então aí eu estou vendo também essa forma de supervisão, eu estou vendo a condição impeditiva, que é o direito de recusa, né, e eu estou atendendo aí as demais legislações, né, eu vou checar lá se os trabalhadores envolvidos eles estão com treinamento em dia, né, eles estão com ASO em dia, conforme a NR7, né, então a gente vai checar as demais legislações, então atendendo a parte de gestão, a parte administrativa, vamos dizer assim, né? Então, se a gente entendeu aí, análise de risco, local, equipamento e pessoas, né? Gestão, pessoas. Então, a gente trabalha esses três conceitos dentro desses itens que a própria NR pediu aí pra gente. Legal? Então, espero que você tenha entendido aí a importância da análise de risco, né? A gente pode colocar aí mais uma enquete para você responder, para você ver se você entendeu realmente o quanto é importante essa análise de risco. Então, para atividades rotineiras, a gente, né, além da análise de risco, se a atividade está dentro da rotina de trabalho, essa análise de risco ela passa a ser um procedimento operacional. Então, o procedimento operacional ele abraça ali, vamos dizer assim, a análise de risco, né? Ele pega os itens da análise de risco e insere dentro desse procedimento, e uma vez que você cumpre o procedimento, você está cumprindo a análise de risco também, né? Isso em atividades rotineiras. Aquelas que não são rotineiras, que são feitas eventualmente, a gente vai ter que fazer uma análise de risco, vai ter que emitir lá a permissão de trabalho. É importante a gente frisar que você tem que atender o procedimento operacional da sua unidade, então permissão de trabalho ela tem que ter em todas as atividades em altura. Se foi estabelecido pela sua empresa que além da permissão a gente tem que fazer uma outra documentação, você tem que seguir esse procedimento, apesar dele ser mais restritivo que a norma, é isso que a segurança quer, né? Cada vez mais segurança, mais proteção ao trabalhador. Então siga os procedimentos conforme, né? Então a permissão de trabalho, que é a PT, conforme a gente falou aí da análise de risco, né? Então além da análise de risco a gente tem a permissão de trabalho, que vai ser a autorização. Então é um documento que ele vai conter ali os requisitos mínimos para que se execute a atividade, né? As medidas estabelecidas pela análise de risco e a assinatura de cada um, a autorização. Eu autorizo que eu estou ciente disso e que eu vou fazer a atividade com segurança. Essa é a função aí da PT, da permissão de trabalho. E nela, né, quando a gente chega na PT, é importante frisar também que ela é validada só para uma atividade, né? Então, no outro dia a gente faz outra permissão de trabalho e assim sucessivamente. Mesmo que a atividade seja igual, a gente faz uma PT por dia, tá? E essa daí deve ser planejada, né, sempre por um profissional capacitado e autorizado, né? E deve ser considerado também, como a gente até citou na questão da análise de risco, né, considerado também o estado de saúde do trabalhador antes dele realizar a atividade em altura. Então, na PT é uma hora da gente checar a capacitação, né, na PT, que é a permissão, a gente vai checar também o estado de saúde desse trabalhador com perguntas sucintas, perguntas básicas, se dormiu bem, se alimentou direito, né? Muitas empresas colocam aí teste de aferição de pressão arterial, né? Isso é muito bacana. Hoje utilizam-se também o bafômetro, né, nas empresas para essas atividades mais críticas ou até mesmo para o dia a dia. Então isso é bacana porque garante aí no momento que o estado de saúde foi avaliado para que aquela atividade seja executada com segurança. Então, todo trabalho em altura deve ser realizado sob a supervisão e ela vai ser definida de acordo com a análise de risco que foi feita, né, e a permissão de trabalho vai estar amarrando tudo isso, autorizando tudo isso, né.
Uma vez que a gente entenda que o trabalho está exposto a condições de risco, até a própria norma fala sobre condições climáticas adversas, influências externas, chuva, vento, raios, incidências de raios. Isso daí tem que estar previsto na análise de risco e isso a gente chama de condição impeditiva, né? Isso e outras condições, né? Então o trabalhador ele tem que saber utilizar do direito de recusa quando estiver diante de uma condição impeditiva. Então, quando você fizer a sua análise de risco e detectar que o risco é grave, né, a medida de controle para esse risco tem que ser bloqueio. Se eu não conseguir chegar numa medida de controle que bloqueie esse risco, eu tenho uma condição impeditiva e esse trabalho tem que ser interrompido até que essa condição seja normalizada. Vamos lembrar aí, tem um videozinho lá no nosso canal que eu falo sobre direito de recusa. Vamos lembrar também que o trabalhador está ali para ajudar, para executar a atividade. Então, assim, não dá para fazer nessa condição, por causa da exposição ao risco, mas vamos buscar um equipamento, uma tecnologia, vamos buscar um modo de realizar a atividade. Hoje nós temos recursos tecnológicos suficientes para a gente facilitar com segurança, e realizar muitas atividades, principalmente o trabalho em altura, onde a gente tem equipamentos como PTA e etc. para facilitar a atividade e fazê-la dentro dos procedimentos de segurança. Ninguém está obrigado aí a se expor, a subir em altura com chuva, com vento para fazer atividades, sem um planejamento. É isso que a gente quer, é isso que a gente passou para vocês aí nesse primeiro capítulo sobre análise de risco e condições impeditivas. Eu vou deixar aí uma enquete para você, se tiver dúvidas, voltar lá e questionar e assistir novamente. E caso tenha entendido, vamos pular para o próximo capítulo aí, falar um pouco mais sobre a NR35. Obrigado, vamos acompanhando.